Olá, queridas! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, eu tô gravando à noite, então eu queria, né? Já tô dando boa noite aí, então já me entreguei. Como que vocês estão? Como é que tá sendo para vocês esses dias aí? A gente já tá no 6º dia e para mim tem sido assim de muito aprendizado, de muito crescimento, né? De muita tem acrescentado muito na minha vida, né? Porque é um desafio diário. E 6 dias, né? 6 histórias e muito aprendizado. Tô tendo muito aprendizado nesses dias. Eu acredito que vocês também, né? Não sei se está todo mundo conseguindo acompanhar, mas hoje nós vamos lá, tá? Hoje nós vamos falar sobre Esther. Falamos aí sobre. Já falamos sobre Eva, né? Falamos sobre Vasti, falamos sobre Ana, falamos sobre Abigail e também falamos ontem sobre Penina e Ana, né? E hoje nós vamos falar sobre Esther. Vamos falar sobre as características de Esther e eu quero ler com vocês o capítulo 2 do livro de Esther, tá bom? Diz assim: Passadas estas coisas e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, do que ela fizera e do que se decretara a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: Busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei em todas as províncias do reino oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Suzã, a capital, na casa das mulheres sob a custódia de Hegai, o eunuco do rei. Guarda das mulheres e deem-lhe-se os seus cosméticos. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Havia então em Suzã, a capital, certo judeu, o benjamita, cujo nome era Mardoqueu. Tem algumas versões que diz que é Mordecai ou Mardoqueu, então depende muito da tradução, tá bom? Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com os Jeconitas, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Criara ele Radassa, que isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Tendo-se divulgado a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas em Suzã, a capital, levaram também Esther ao palácio do rei à custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos. Como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei, e a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E cada dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para lhe informar como Esther passava e do que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, assim, depois que fora feito a cada um segundo o prescrito para as mulheres por 12 meses, pois assim se cumpriram os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Desta maneira vinha a donzela ao rei e dava-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. À tarde ele entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, a custódia de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse fosse ela chamada por nome.
Ora, quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que indicou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Ester alcançava graças aos olhos de todos os que a viam. Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Ester e concedeu-lhe alívio às províncias e fez presentes com régia liberalidade. Amém? Eu vou ler só até aqui, depois a gente vai compartilhando, né? Porque a história de Ester, a maioria de nós já conhecemos, né? Teve aí até uma novela, né? Eu acho que no canal 7, na Record, né? Que contou um pouco da história de Ester. Então ali traduziu bastante coisas. Eu nunca assisti, mas eu acompanhava, né? Pela rede social algumas postagens que eles faziam e, né? Era muito legal. Não sei se vocês também assistiram, mas a gente já ouviu a palavra, né? E já conhece. Se você ainda não conhece, eu te convido a ler o livro de Ester, né? Que é um livro inspirador, é um livro que traz para nós muitos conselhos, muitas orientações, apesar da Bíblia já ter, né, muitos anos, a Bíblia já ter uma longa história, né? Ela serve para nós como base em tudo. Se você for estudar autoconhecimento, se você for estudar psicologia, tudo que a gente for estudar, ela tem base bíblica. Tudo tem base bíblica. E eu sei disso porque eu, como eu estudo autoconhecimento, comportamento, eu estudo muitas coisas, então você vai entendendo, né? Como a gente vai conhecendo a Bíblia, a gente vai entendendo que tudo é reinvenção. Né? As pessoas reinventam as coisas, mas toda a base é a base bíblica de conhecimento, de orientação. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês aí todo dia, toda noite, uma mensagem, né, uma palavra, a qual vem trazendo uma referência de cada mulher para nós. E não há nada de novo, mas não há nada que a gente não possa aprender, né? Ninguém é tão sábio que nunca possa aprender nada, né? Então estamos aqui aprendendo, crescendo, melhorando para sermos mulheres saudáveis no sentido emocional, no sentido espiritual, porque a gente somos seres, né? Somos seres terrenos, mas estamos nos preparando para ir para o céu. Vamos ser seres celestiais, mas nós precisamos aprender a como viver aqui na Terra, né? De maneira sábia, de maneira... A Bíblia fala que o Senhor já nos deu o bem, né, da terra, o Senhor já nos deu a sua graça, a sua misericórdia. Nós temos a chance, nós temos a oportunidade, nós temos o cuidado de Deus para sermos melhores e sermos felizes cada dia que vai avançando, cada dia da nossa vida, né? Eu vejo muitas pessoas falando que se entristecem porque parece que quando ela veio para Jesus ela está sofrendo. Não. Quando nós vamos para Jesus, nós aprendemos, né, de muitas maneiras como cuidar da nossa saúde emocional e física, né? E a gente consegue, eu falo por mim, porque foi através da minha conversão, da minha entrega para Deus que hoje eu sou quem eu sou, né? E tô aqui falando para vocês porque uma pessoa tímida jamais falaria assim, né? Compartilharia por causa de um monte de inseguranças, mas se a gente sabe que aquilo que a gente recebe de Deus é bom, a gente tem que compartilhar, e a gente gosta de compartilhar coisas boas. E aqui estamos compartilhando com vocês, né? Então a gente vai crescer e eu acredito que esses 8 dias aí, já são 6, né? Hoje estão sendo de
muito aprendizado, né? Talvez de rever valores, de rever conceitos, de rever aprendizados que a gente já teve na nossa vida, mas que com o longo dos dias, com os problemas que a gente vai passando, né? A gente vai se esquecendo e eu acredito aí que é para que a gente aprenda e também traga à memória aquilo que nós somos e o que nós podemos ser mais, né? E eu quero falar com você hoje sobre Esther e a mensagem é: ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Você sabe qual é o seu lugar? Talvez você fale, ainda não sei, sabe? Qual é o seu lugar? Quais são os seus papéis? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou pastora, eu sou amiga, eu sou coach, eu tenho os meus papéis. E qual é o seu papel? Qual é o seu papel hoje? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar na sociedade? Qual é o seu lugar na sua casa? Qual é o seu lugar na sua igreja? Qual é o seu lugar onde você acha que você está inserida? Qual que é o seu lugar? A gente sabe e viu, né, e conhece da história de Esther, e eu quero compartilhar com vocês aqui algumas características dela que nós podemos também, e temos, na verdade nós temos, o que nós precisamos é pôr para fora essas características e trabalhá-las para que elas sejam fortes em nossas vidas, trabalhando pontos fortes, né? Às vezes a gente fala, mas eu não tenho. Não é que a gente não tem, a gente precisa desenvolvê-las. Tudo está dentro de nós. Então a gente sabe que Esther era uma jovem, que ela era órfã, né? Foi órfã de pai e de mãe, e o único que a gente conhece, né, na Bíblia, que o único tutor dela foi o primo, né? E ela foi morar com o primo, e ali, assim que ela foi morar com o primo, saiu esse decreto, saiu vamos dizer assim, essa convocação do rei, porque Vasti tinha, né, desonrado o rei diante de toda a sociedade, diante de todo o reino, e aí Vasti foi expulsa do palácio, né, saiu do trono, né, e o rei precisava de uma rainha que fosse alguém honrosa, que fosse alguém digna do trono, digna da coroa. Então ele mandou ali, né, ordenou os seus homens, os seus eunucos, que passeassem por todo o reino, passeassem por todos os lugares, né, da capital de Suzã, e trouxessem jovens que fossem bonitas, formosas, né, que fossem agradáveis aos olhos deles. Então, e Esther, a Bíblia fala que ela já tinha essa formosura, né? E uma coisa que eu quero falar com vocês é que por tudo que Esther passou, ela era uma jovem que eu acredito que recebeu muitas orientações sábias dos seus pais, né? Sobre valores, sobre respeito, porque ela tinha de tudo para ser uma jovem rebelde, revoltada, né? Porque perdeu os pais e foi morar com o tio, foi para outra cidade, foi para outro lugar, foi morar com o tio, não, com o primo, e que ela poderia ser uma pessoa depressiva, uma pessoa que não aproveitava as oportunidades, poderia ser uma pessoa totalmente revoltada com a vida, querer seguir a sua vida do jeito que ela queria, né? Desordenadamente, sem respeito, né? Totalmente revoltada. Mas eu acredito que toda a educação que ela recebeu dos pais, toda a referência que ela teve dos pais, ela manteve, né? Porque quando ela foi morar com o tio, ela aproveitou a oportunidade que o tio deu para ela de cuidar do primo de Mordecai, que Mordecai teve sobre ela, né? Porque eu vejo ali que uma das coisas que Esther teve foi aproveitar as oportunidades. Então ela aproveitou que estava ali com o primo, né? Estava ali com Mordecai, e que ela não se revoltou, mas ela começou a entender e a receber as orientações que
Mordecai deu a ela, né? Ela não se entregou à perda, como nós estávamos falando ontem sobre Ruth, né? Que ela não se entregou à perda, porque muitas pessoas se entregam, né? Eu não tenho uma orientação, eu não tenho uma base, porque quando você perde alguém, você entra nesse estado de sofrimento eterno, não de luto, tá, gente? Não é separação. Luto é uma coisa, né? Mas no estado de perda, né? Quando a pessoa entra nesse estado de perda, onde ela se sente refém daquele momento, não é porque só aquele fator é o definidor, mas ela já vinha com problemas, com vários problemas antes, então aquilo foi só algo determinante para que ela se entregasse, né? Então, aqui a gente aprende aqui, com certeza ela sentia a dor da perda dos pais, mas ela entendeu que aquilo que os pais ensinaram, aquilo que os pais deram, foi o melhor que eles poderiam dar e poder entregar, e ela resolveu honrar, né, os ensinamentos que os pais deram, e ela conseguiu dar seguimento, né? Então, quando chegou ali pelo cuidado do primo, ela deu seguimento e continuou, né, aproveitando. Na verdade, ela aproveitou a oportunidade, né, e olhou de uma forma diferente. Não se revoltou, mas ela aceitou aquele momento de que ela estava reconstruindo, estava recomeçando e que precisava dar oportunidades a ela, e ela seguiu as orientações do primo, né? E uma coisa também que ela era, tô olhando aqui porque eu fiz uma anotação para mim não se perder. Ela também respeitava muito a hierarquia. Uma coisa que nós precisamos entender hoje é que nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso papel, como todo mundo tem o papel dele, como eu já venho falando aqui várias vezes, né, sobre isso, sobre a ordem familiar, a organização sistêmica, né? Quando a gente quebra essas autoridades, essas hierarquias, nós atraímos para nós muitas inimizades, nós atraímos para nós grandes problemas. Por quê? Porque quando a gente quebra uma ordem, ela gera em nós muitos conflitos. Por quê? Porque se nós quebramos essa ordem, algo no sistema ele passa a não funcionar, como se você quebrasse alguma coisa e aí você tentasse reconsertar, mas ele não conserta, como se quebrasse um vaso, né? E aí você tentasse colar ele novamente. E às vezes a gente não consegue. Até colar a gente consegue, mas ele não fica mais perfeito. Então, sempre, amadas, respeitar a hierarquia, seja no trabalho, seja em casa, seja no lugar que você congrega, que você frequenta. Respeite, honre. Talvez a gente não concorda com algumas coisas, com algumas atitudes, mas isso não quer dizer que nós temos que desonrar e desrespeitar. O que seria desonrar e desrespeitar? Muitas pessoas às vezes estão insatisfeitas no trabalho e elas vão para as redes sociais e elas começam a falar um monte, né, do seu trabalho, né, indiretamente ela começa a reclamar do trabalho, fala mal do chefe, ela fala mal da pessoa que trabalha com ela fala mal do coordenador, ela fala mal disso, ela desrespeita, ela desonra, ela chama, né, de todas as palavras ruins que a pessoa possa ter dentro dela, e isso é um desrespeito, né? Você não concordar é uma coisa, agora você desrespeitar, né, desonrar aquela ordem, você atrair para você coisas ruins, né? Porque é uma coisa que está saindo de você e ela vai retornar para você. Então é aquela lei do retorno, né? Você joga para fora e depois ela volta para você. Então, se você não está satisfeita com o seu trabalho, chegue no seu chefe e fale: olha, não estou satisfeita, estou com problemas, e vai embora. Você pode ir arrumar outros empregos, outros trabalhos. Mas
Se você, e aí dentro da sua casa a mesma coisa, talvez a gente não concorda com as atitudes do pai, da mãe e do marido, mas isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitá-los, porque quando a gente desrespeita isso, nós atraímos para nós muitas coisas que não são boas, e às vezes a gente não entende por que a gente às vezes não é bem sucedido em outras áreas, porque a gente e aí a resposta é porque a gente desonrou e desrespeitou o marido, desonrou e desrespeitou o pai e a mãe, que são ordens que estão acima de nós. Então isso é muito importante, viu, amados? Muito importante não desrespeitar, não desonrar, né, essas ordens, para que a gente seja feliz, para que a gente seja abençoado, a gente seja abundante onde onde quer que a gente esteja, né? É como eu falei, não é que você concorda. Concordar e desonrar é diferente. Discordar e desonrar é totalmente diferente. Então, o que eu vejo aqui é que ela tinha um respeito, né? Ela foi morar com um parente, mas ela continuou sabendo a posição dela. Ela era alguém que estava abaixo e tinha alguém acima dela. Então, ela respeitou aquela posição, né? Ela respeitou aquele momento, né? E por ela respeitar essa organização, por ela respeitar essa ordem sistêmica, por ela dar importância e dar valor, ela entendeu, né? E sabia era sua posição, e ela sabia que agora era alguém que cuidaria dela, então ela tinha que ceder, ela tinha que entender que era a pessoa que estava ali, que ela queria o melhor para ela. Né? E às vezes nós não entendemos que as pessoas às vezes nos falam algumas coisas, se posicionam para nos orientar, e nós sempre queremos achar que estamos acima, né? Não faça isso. Imponha, coloque o seu pensamento, coloque aquilo que você está sentindo, o que você imagina, de uma forma que não vá desonrar e desrespeitar a pessoa. Que nós possamos aprender a se comunicar, a falar: olha, não é legal isso, eu não gostei, eu não estou me sentindo à vontade nesse ambiente por causa disso, disso, não quero desrespeitar, não quero desonrar, mas eu não estou feliz, eu não estou satisfeita, isso está me deixando triste, está roubando a minha energia, está roubando a minha alegria, então já não tenho mais paz para fazer isso. Então fale, se comunique se realmente você não está sentindo bem, tá? Isso não quer dizer que você tem que se calar e dizer não, né? Aquela submissão de se calar, não é isso, é de você respeitar as ordens, né? Então respeite aquelas pessoas que estão acima de você, tá? E outra coisa que a gente percebe é que se Esther ela foi vista diferente, é porque ela realmente era diferente, ela fazia a diferença. Desculpa, gente. Desculpa, perdão. Opa. Aqui. E ela era uma pessoa que cuidava da sua aparência, né? Era uma pessoa que estava vivendo um luto dos pais, né? Mas ela era uma pessoa que tinha os seus cuidados pessoais, né? E às vezes muitas mulheres deixam isso a desejar. E eu quero trazer isso muito para vocês, sobre esse cuidado. A gente vê ali que as meninas, para se apresentarem ao rei, elas passavam um ano, né, se cuidando, um ano sendo tratada com óleos, 6 meses com óleos, né, óleos especiais, e mais 6 meses com outras especiarias, outros perfumes, outras, né, para que ela chegasse diante do rei com uma aparência ainda mais bela, ou seja, destacasse ainda mais a sua beleza. E quando a gente vê ali que o eunuco olhou para Esther, para Hadassah, né, ele viu que ela era diferente, né, porque talvez ela tinha esse cuidado maior. Então eu quero te perguntar e te fazer a refletir. Você tem cuidado de você? Você está tendo seus cuidados especiais, seus cuidados com a sua aparência? Talvez você fale assim: mas eu já estou casada faz muito tempo. Opa, aí sim que você tem que se preocupar, entendeu?
porque a gente vai envelhecendo, né, com o tempo, isso é natural do nosso corpo. Mas não é porque a gente tem anos de casada ou porque a gente não tem um relacionamento, né? Talvez para você que é solteira, você não tem um relacionamento, isso não quer dizer que você tem que esquecer os seus cuidados pessoais, seus cuidados com você mesmo. Um cabelo bem arrumadinho sempre, uma unha bem feita, né? Não estou falando de você ir para o salão, você pode fazer isso na sua casa mesmo, sabe? Hoje a gente sabe que a chapinha, o secador são coisas que são práticos para nós e barato, e a gente pode ter um acesso mais é mais fácil hoje, né, ter esse acesso. Então, assim, amados, talvez você fale assim, mas eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo para isso. Não precisa ter ânimo e ter vontade, você sabe que você precisa fazer isso, então faça. Você sabe que tem que ter sempre o cabelo arrumadinho, não é para fazer para agradar ninguém, não é para agradar ninguém, é para você mesmo, tá? Isso faz bem pra gente, isso faz bem pra nossa estima, isso faz bem pra nós, sabe? Eu durante a semana não uso salto, a não ser que eu saio pra rua. Agora a gente não tá quase saindo. Mas final de semana, gente, eu já acordo. Primeira coisa que eu faço, vou ficar em casa mesmo, eu faço a minha maquiagem, eu arrumo meu cabelo, eu faço minha unha. Às vezes o pessoal fala assim, mas você não limpa a casa, você não faz faxina. Faço. Quem me conhece sabe que eu lavo, passo, cozinho, faxino, lavo banheiro, lavo roupa, lavo quintal, limpo parede, o que tiver que fazer. As minhas unhas, tá feita, tá? Minhas unhas tá feita, não tá pintada. Mas isso não quer dizer que por eu ficar em casa eu tenho que deixar o cuidado comigo, tá? Isso é muito importante. A gente fala assim, mas eu sou cristã, eu não preciso ficar tão atrair meu marido, eu não preciso fazer isso. Não é para fazer, não é para as pessoas, é para você. É para você se sentir bem, tá? E outra, para nós fortalecermos o nosso relacionamento, nós precisamos fazer isso, ter o cuidado conosco. Como a gente quer que as pessoas nos amem se nós não nos amamos? Pastora, mas eu me amo. Tá. Como que você se ama? Você tem que cuidar da sua saúde? Talvez você está com o colesterol alto, você está com, além do peso, você não se sente bem com isso. O que você está fazendo para melhorar a sua autoestima? Porque isso, entenda que Deus nos deu uma casa, nós temos a nossa casa terrena, o seu corpo. Então, o seu corpo, talvez a gente fale, eu só cuido da minha casa, limpo, faxino a casa onde eu moro, que é o físico. Mas e a sua casa terrena, a sua casa espiritual? Como que você tem cuidado dela? A gente sabe que jejuar, orar, ler a palavra é o nosso alimento espiritual. Mas e o nosso alimento físico? O que a gente está fazendo para isso? Isso também faz parte da nossa vida como cristãos, tá? Não é vaidade, amados, não é vaidade você fazer a sua maquiagem, você colocar uma roupa, você colocar um salto, você cuidar do seu cabelo, tá? Talvez você tá aí falando, mas tem coisa, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Eu também não saio para fazer, eu só faço, muitas vezes eu só corto o cabelo, mas eu pinto meu cabelo em casa, eu faço minha maquiagem. Como que pastora, mas eu não sei fazer maquiagem. Pega o YouTube, meu bem, e vai aprender. Eu aprendi fazendo maquiagem, no YouTube. E tem muitas coisas, muitos tutoriais sobre como fazer, como pintar o cabelo, como fazer isso, como fazer aquilo. O que nós não podemos é deixar o cuidado pessoal de lado, né? E aí, isso faz bem, porque nenhum marido quer chegar em casa e quer ver a esposa de pijama. Já saiu de manhã, estava de pijama. Voltou para casa, a mulher tá de pijama. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu fico aqui às vezes de pijama, mas é raro de que eu não tô muito bem. Mas quem me conhece sabe que eu, às vezes até a Esther fala, mãe, você tá bonita hoje, o que aconteceu? Falei, filha, a gente tá em casa, e aí ela faz a mesma coisa. Ela quer fazer a unha, ela quer fazer o cabelo, ela quer fazer a maquiagem, ela quer colocar uma roupa bonita. Então, não é só por quando eu vou sair, eu tenho que cuidar de mim. Se eu quero que meu marido olhe para mim com uma forma admiradora, se eu quero melhorar o meu relacionamento, eu preciso mostrar que eu me amo. Não adianta eu querer que as pessoas me amem, que as pessoas me aceitem, que as pessoas me valorizem se eu não faço isso. Tá? Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha estética, se eu não cuido da minha aparência, tá? Talvez você fale assim, mas a aparência não é tudo. Queridas, hoje o mundo tá diferente, tá?
Nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós precisamos estar bonitinha, precisamos estar maquiada, cuidar da pele, cuidar do cabelo, cuidar da alimentação, cuidar de tudo. Nós precisamos, isso também é evangelho, tá? Já foi o tempo em que as mulheres só faziam o coque, né, prendia e tal. Não, você precisa estar bem linda para você olhar nesse espelho e você se orgulhar de quem você é, para que você olhe no espelho e você fala, não, essa sou eu. Tá? Não se esconda atrás de um problema, porque ninguém me ama, porque não me gosta. Não é para isso. Eu não visto para o meu marido me achar bonita. Eu visto para que eu olhe no espelho e falo, nossa, hoje eu tô legal. Nossa, a minha pele tá mais bonita. Nossa, hoje eu consegui fazer a minha sobrancelha bonitinha. Nossa, que legal. Entendeu? Que bom que eu tô me sentindo bem. Você coloca um óculos, você tira uma foto, você fala, uau, hoje eu tô bem. Mas tem dia que a gente não quer. Tudo bem também. Mas isso não quer dizer que é o dia a dia. Eu não posso estar assim, ficar de pijama o dia inteiro. A gente tá nessa quarentena, mas amadas, pelo amor de Deus, né? Melhore a sua autoestima, melhore o cuidado com você, melhore a sua aparência, né? Melhore a sua aparência, não pelas pessoas, porque a gente tem que fazer nada pelas pessoas, a gente tem que fazer por nós. Então, valorize quem você é, ocupe o seu lugar, você é mulher, você é referência, né? Você é referência para sua filha, você é referência para sua sobrinha, você é essa referência para muitas pessoas. Então que as pessoas olhem para você e elas te admirem e falem assim, eu quero ser igual a ela. Ah, eu faço meu cabelo porque a fulana faz também. Eu faço a maquiagem no final de semana porque a fulana faz também. Ah, eu cuido da minha pele durante a semana porque a fulana faz também. Então isso é importante, isso é bom, isso me deixa bem, isso me deixa feliz, isso me deixa com ânimo, com alegria, com a minha estima lá no alto. Então dedique um tempo para você. Eu tenho dia aqui em casa que eu tranco a porta do banheiro, porque senão a gente entra no banheiro, os filhos entram junto, né? Você vai tomar banho, mãe, isso vai daqui, não sei o quê. E aí, eu dediquei esse tempo. Eu faço todas as minhas coisas da casa, e aí eu vou arrumar meu cabelo, aí depois eu vou fazer minha unha, depois eu vou tomar o meu banho. O meu banho eu fecho a porta do meu banheiro, tranco a porta do meu banheiro, levo meu celular, ponho uma musiquinha lá, tomo meu banho, fico lá debaixo do chuveiro, eu faço esfoliação no rosto, lavo meu cabelo, passo um hidratante. Gente, nós precisamos ter um tempo para nós, um minuto para nós. Não é tomar aquele banho correndo, tá? Tem dia que sim, mas eu tiro um dia na semana para fazer isso, para tomar o meu banho, para relaxar, para tirar o tempo para mim, entendeu? Para cuidar da minha pele, para cuidar das minhas unhas, para cuidar da minha estética, porque isso me faz bem, isso me deixa feliz, porque eu estou apresentável para estar em qualquer lugar, entendeu? Então, para que você melhore ainda mais a sua estima, a sua vida, tá? O evangelho é isso, o evangelho é vida, o evangelho de Deus é transformação. Não é essa coisa que às vezes as pessoas falam, vai pra igreja, é mó chato, não pode mais fazer isso, pode fazer. Pelo contrário, nós podemos fazer tudo. A única coisa que a gente pode fazer é pecar. Então, cuide da sua estima, cuide de você. Talvez aqui a gente vê que deixa eu ver quanto tempo tá aqui, gente, meu Deus, hoje eu tô uma matraca. A gente vê que até para os eunucos Esther era diferente, eles olhavam diferente, né? Não que as outras meninas não fossem bem cuidadas, mas ela tinha algo diferente na vida dela, ela tinha essa confiança, ela tinha esse cuidado, ela tinha um diferencial, né? E nós temos que ter esse diferencial, nós temos que viver esse diferencial, tá? Não é questão de dinheiro, não é questão de passar o dia no salão de beleza, mas é ter um momento para você. Se você pode passar um dia no salão, minha filha, vai lá, faz a unha, faz cabelo, faz massagem, faz depilação, faz um monte de coisa, mas não deixe que o cuidado com você seja deixado de lado, pelo contrário, tem que ser em primeiro lugar. Combinado? Ela também sabia ouvir. Sabe que tem muitas mulheres que elas gostam de falar, né? Nós somos mulheres que... a mulher, ela gosta muito de falar, né? Você vê que eu falo bastante, né? Mas, assim, isso aí já é comprovado cientificamente que a mulher fala mais do que o homem, né? Então, o que acontece? Nós precisamos aprender a ouvir mais também. Nós falamos muito, mas nós precisamos aprender a ouvir. Nem sempre o que você vai ouvir vai ser uma coisa que você vai aceitar de primeiro, de ímpeto. Às vezes você vai, né,
ouvir, aquilo vai mexer com você e você vai ficar ali, mas aí você para e pensa aquilo que as pessoas falaram para você, retenha o que é bom, só retenha o que é bom. Se a pessoa ela te deu um feedback, se ela falou alguma coisa para você, em algum sentido é porque ela estava dando o melhor dela, ela estava vendo que talvez você precisa de uma ajuda, de um auxílio, de uma direção. Entendeu? Tem pessoas que falam demais e elas chegam a ser indelicadas, insensíveis, não respeitam o limite das pessoas. Então, sempre que você for fazer, querida, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai se expressar, tá? Porque às vezes a sua opinião pode de alguma maneira ferir a outra pessoa. Talvez ela não está preparada para ouvir. Então, vamos buscar isso, estarmos preparadas para ouvir mais. Né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, que a gente ouça mais e fale menos. Porque quando a gente ouve, a gente analisa aquilo que a gente recebeu, que as pessoas falaram. Nem sempre as pessoas vão ter razão, nem sempre vai ser aquilo que a pessoa vai dizer para você. É o que você vai viver, mas aproveite e sugue aquilo que é de melhor, aquilo que é de bom, aquilo que é proveitoso, né? E aqui nós vemos que Esther era uma boa ouvinte, ela era uma pessoa que cuidava dela, ela respeitava a hierarquia, mas também era uma pessoa uma boa ouvinte. Então, para que nós sejamos pessoas sensatas e sóbrias, nós precisamos ouvir, aprender, ter esse hábito de ouvir, porque às vezes a pessoa só quer falar no relacionamento, ela só quer falar em casa, ela só quer ditar as regras, mas ela não quer ouvir o que as pessoas estão sentindo com aquela regra que ela está impondo, o que as pessoas estão recebendo, como elas estão recebendo aquele feedback, como elas estão recebendo aquela orientação dentro do trabalho ou dentro de casa. Ela só quer falar, ela só quer impor, ela só quer dizer o que ela está sentindo. Mas, poxa vida, se eu vivo dentro de uma casa, não é só o que eu quero, mas tem que ser o que o meu marido quer, tem que ser o que o meu chefe quer. Então eu preciso saber, eu quero isso, mas e aí? O que você pensa? Eu e meu marido, nós temos sempre isso. Olha, eu penso isso, o que você acha? Ah, bom, eu não concordo muito com você, mas eu acho que isso. Não é só dizer assim, eu não concordo com você e pronto. Não, você vai dizer, não, eu tô pensando de uma forma diferente, nós temos que aprender a nos relacionar, tá? Mas não é só chegar assim, eu não concordo, eu não quero saber. Não é assim. Casamento, relacionamento, dentro de uma empresa, a gente precisa saber se comunicar. E se a gente não quiser se comunicar, nós não conseguimos ouvir, como que a gente vai aprender, como a gente vai se relacionar? Então nós temos que aprender a ouvir, nós precisamos entender que há coisas que às vezes nós precisamos falar, há coisas que nós precisamos falar, mas falar o essencial. Porque muitas pessoas elas falam demais, principalmente as mulheres, elas falam aquilo que nem precisa falar, como fala, informação demais. Então, cuidado, amados, quando você for conversar, quando você for falar, que você for compartilhar, não dê muita informação, não fale demais, Tem gente que você fala assim, meu Deus do céu, quando que essa mulher vai parar de falar? Quando que ela vai se calar? Porque eu não estou aguentando mais. Então, nós precisamos entender que nós temos que saber ouvir e também nós precisamos saber como falar e quando falar, se nós formos realmente solicitadas naquele ambiente, porque às vezes a gente está falando demais num lugar onde que deveria falar de menos e falando de menos num ambiente que nós devemos de falar demais. Então, estar sensível a isso, sensível ao espaço e ouvir mais, tá? Porque quando a gente fala demais, a gente expõe demais e as pessoas têm uma interpretação não tão boa. Mas quando você fala o essencial, quando você fala aquilo que é importante e você consegue dialogar com as pessoas que estão ali, você consegue ser agradável e consegue estar em qualquer lugar que você quiser, tá? Outra coisa que nós precisamos entender que Esther, ela era competitiva, mas ela sabia o seu lugar, que é o que eu tô falando aqui, desde o começo, ela sabia o seu lugar. Então, saiba o seu lugar onde você tá, se você tá na reunião, se você tá em casa, se você tá, saiba o seu lugar, mas seja agradável onde você estiver, seja uma pessoa agradável, porque tem gente que é assim, eu não concordo com isso, e aí ela começa a bater boca, aí a conversa já não acabou, porque a pessoa, ela tá sempre sendo grosseira, ela tá sempre despertando o lado ruim dela. Então, competitividade tem que ser uma coisa saudável,
né? Você está num ambiente, você está em casa, você está em qualquer lugar, seja agradável. A gente sabe, a gente vê ali que Esther, ela estava num ambiente onde ela estava se preparando, ou seja, era muitas mulheres, ela estava competindo com muitas mulheres ali, mas ela se portou quem ela era. Ela sabia qual era o lugar dela, ela sabia qual era a orientação, ela sabia os seus valores, e ela não precisou arrumar inimizade, ou fofoca, ou briga, ou intriga, ou fazer aquele motim, né? Ou fazer aquela, vamos dizer assim, aquele grupinho, né? A panelinha, mas ela se manteve o seu lugar, né? E quando nós mantemos o nosso lugar, não ficamos falando demais, falando que não deve, nós chegamos aonde nós queremos. Nós falamos o essencial, né? Somos agradáveis, não aquele tipo de pessoa que eu não mexo com ninguém, não falo com ninguém, não quero saber com ninguém. Então, seja sociável, seja agradável, né? Esther também era humilde, porque depois que ela conquistou a coroa, ela foi vista e admirada por todos, né? E ela é reconhecida por essa humildade, que ela era uma mulher muito modesta, né? E apesar de ela estar no trono né, estar com a coroa, ela não se deslumbrou com o seu poder, mas ela manteve a sua essência, manteve a sua humildade, manteve todos os seus talentos e dons e capacidades que ela tinha dentro dela, né? E ela deu seguimento a isso, ela estabeleceu-se dentro do reino, né? Porque todas as pessoas gostavam dela, todas as pessoas a admiravam, e a gente vê que até o rei, em algum momento, né? O rei confiava nela porque sabia e via que ela era uma mulher de valor, né? E às vezes a gente fala, eu queria ser uma mulher de valor igual a mulher do Provérbios, mas a gente pode ser, o que a gente precisa é ser lapidada, né? Porque a gente tem muitas referências ruins de pessoas que não sabem se relacionar em grupo, não sabem se relacionar na família, não sabem se relacionar no casamento, porque ela tá sempre arrumando confusão, porque ela acha que ela tem razão em tudo, né? Ela acha que tudo que ela fala é certo, mas nem sempre, gente. A gente não tá certa sempre, né? A gente tem a nossa opinião e as pessoas têm as opiniões dela. O que nós temos que saber é saber o nosso lugar e ser agradável, né? Porque a gente, eu quero isso, faz isso, né? Não. Ela é uma pessoa humilde, era uma pessoa modesta, era uma pessoa que ela chegar onde ela chegava, ela sabia se portar, ela sabia ser agradável. Não estou dizendo para você não ser você, mas se você se os seus relacionamentos não estão sendo bons, né, não seja no trabalho, onde qual for, se você não está vendo que o seu relacionamento está sendo bom, é porque você precisa ser lapidado em algumas coisas, ser flexíveis em algumas coisas, ser tolerantes em algumas coisas, e isso faz bem para nós, porque nós não somos as donas da verdade, né, porque às vezes dentro de casa a gente quer ser as donas da verdade, é o que eu quero, é desse jeito. Não, cada um tem o seu jeito, né? Eu aqui em casa eu lavo a louça de um jeito, meu marido lava a louça de outro jeito, eu arrumo as camas de um jeito, meus filhos arrumam a cama de outro jeito, mas é o jeito deles, é assim que é, né? Por isso nós somos uma família. E às vezes a gente, eu quero, né? Por exemplo, eu aprendi com a minha mãe fazer comida de um jeito, eu vou ensinar minha filha quando ela começar a querer fazer do meu jeito. Ela me ensinou do jeito dela, mas eu aprimorei do meu jeito. Então, hoje eu cozinho diferente da minha mãe, né? Por mais que ela tenha me ensinado. A minha filha vai cozinhar talvez igual ou diferente de mim, mas ela vai saber cozinhar. Então, nós temos que entender isso, amados, que não é porque nós estamos numa posição de autoridade que as coisas são iguais, tem que ser iguais do jeito que são, né? Como eu falei sobre a cama. Eu arrumo a cama de um jeito, meus filhos arrumam diferente. E eles vão seguir isso porque é o jeito que eles aprenderam, é o jeito que eles entenderam. Não é o jeito que eu falei. O jeito que eu falei. Mas eles entendem como eles veem, como a cabecinha deles pensa. O marido é a mesma coisa, não adianta eu querer chegar lá para o marido e falar assim, tem que fazer desse jeito porque é assim. Não, querido, ele vai fazer do jeito dele, tá feito, tá ótimo, a pia tá lavada, a louça tá lavada. Às vezes ficou lá coisas para guardar depois, deixa, tá tudo bem. É o jeito dele, eu já lavo, já deixo limpinho. Mas é o melhor que ele podia me dar.
Então nós precisamos entender assim. Talvez no seu trabalho você ensina pessoas e elas aprendem de um jeito, mas elas entregaram o resultado? Se elas entregaram, tá ótimo. Às vezes a gente quer arrumar briga, a gente quer arrumar inimizade com as pessoas, porque nós aprendemos de um jeito e achamos que aquilo é uma forma. Não é uma forma, nós ensinamos de um jeito, mas a pessoa aprende de outro, ela desenvolve a capacidade dela de outro jeito. Então por isso que muitas vezes dá conflito, né? Às vezes no casamento, porque, eu gosto assim, tem que ser assim, e pronto, acabou. Se não fizer, não faz. Não, querida. Assim você está afastando seu marido, afastando as pessoas de você. Por quê? Porque você acha que aquilo que você aprendeu é o certo. Mas todo mundo tem o seu certo, todo mundo tem a sua maneira de fazer, todo mundo tem o seu jeito de fazer, tem a sua visão, tem o seu, né? Então nós precisamos entender assim, amados, que nós fomos escolhidas e temos, cada um tem a sua personalidade, né? Como eu falei em uma das lives, eu falei, todos nós temos a nossa individualidade, nós somos diferentes. Se você vê a nossa digital, ela é diferente. Não tem ninguém no mundo que tenha uma digital igual a você. Então Deus não nos fez igual, Deus nos fez diferentes uns dos outros, mas somos filhos de Deus e vamos aprender e vamos lidar com situações, né, conforme o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. Nós estamos aqui para aprender a ser melhores, né, para crescermos e evoluirmos. Então, assim, vamos aprender com Esther, né? Vamos aprender a nos cuidar como nós precisamos, né? Não ficar de pijama, pelo amor de Deus, amados. Aí fechou de novo tudo. Não fique aí de pijama. Cuide de você, põe um vestidinho, põe uma roupinha, põe alguma coisa que você fique bem, que as pessoas olhem para você e não falem, meu Deus, pelo amor de Deus, quando que essa mulher vai tirar o pijama? Não aguento mais ver ela de pijama, né? Tem dia que você vai ficar, claro, isso, mas eu não tô dizendo que isso não pode ser todo dia, tá? Eu não gosto de deixar os meus fios brancos aparecer, é o meu cuidado, eu não gosto disso, então sou eu me cuido, né? Então, você precisa fazer isso, tá? Seja uma pessoa humilde, estabeleça confiança, sabe? Respeite as ordenanças, respeite a ordem familiar, tá? Dê honra quem tem honra, não seja uma pessoa competitiva no sentido ruim, mas seja alguém que seja agregue valor, que traga conhecimento e que seja feliz em tudo que você for fazer, para que você seja bem sucedido, tá? E aprenda a gerenciar as crises. A gente sabe ali que depois de um tempo, Mardoqueu foi perseguido, né? Queriam matar ele, matar todo o povo, e Esther teve que tomar uma decisão ali, e ela não saiu gritando para todo mundo, pelo amor de Deus, me ajuda, a minha casa vai cair, a minha família vai morrer, não sei o que, não. Ela respirou, tinha o controle emocional, e ela foi buscar direção, ela foi buscar ajuda, né, de pessoas que realmente poderiam ajudar a ela, e ela comentou com pessoas que realmente poderiam tratar aquele assunto em sigilo até que tomasse uma decisão. Então, procure pessoas, saiba gerenciar o seu casamento, saiba gerenciar o seu trabalho, saiba gerenciar de uma forma inteligente, de uma forma que você tenha controle sobre aquilo, porque às vezes você sai gritando para todo mundo do seu problema, e aí, em vez de a pessoa te ajudar, ela vem e põe mais peso em cima de você e torna aquele momento ainda mais avassalador, né? Então, saiba gerenciar o seu tempo, saiba gerenciar os problemas, porque ali nós vemos que a Esther, ela soube gerenciar, porque ela pediu primeiro para as pessoas que ela mandou, né? Que o povo, que as mulheres jejuassem, que o pessoal do primo também jejuasse, né? Então ela foi bolando esquemas, foi planejando para que aí, quando ela sentisse confiança, ela fizesse aquilo que era correto, foi buscar ajuda. Então, querida, não faça aí de qualquer jeito, né, nada na sua vida, mas busque ajuda de pessoas que são especializadas, pessoas que são conhecidas, pessoas que realmente podem te ajudar e manter um sigilo até que você consiga tomar uma decisão de maneira sábia, de maneira correta, o qual vai trazer benevolência para todas as pessoas que estejam ao seu redor, né? Então, a gente viu ali que Radassa poderia ter, Esther poderia ter ido ao rei de uma vez e pedido socorro, e talvez ela poderia ter morrido nesse desespero, nessa ansiedade, nessa afobação. Mas ela esperou, né? Ela foi orando, ela foi jejuando, ela foi planejando, ela foi
preparando as situações, os momentos, para que ela assim tivesse segurança de fazer aquilo que era correto e era certo e que acreditava no trabalhar de Deus. Então nós temos que aprender a semear, né? Porque se ela tinha essa confiança de chegar no rei, é porque ela tinha trazido, ela estava semeando muitas coisas, estava construindo confiança, construindo verdade. Então, quando ela se chegou perto do rei, o medo dela não era do que o rei ia pensar, porque ele conhecia ela, ele sabia dela. O medo dela era de que o rei poderia fazer com aquela situação. Então, quando nós semeamos, quando nós estamos dentro de um lar, quando nós estamos dentro de um trabalho onde nós semeamos boas coisas, onde nós não somos aquela pessoa onde, quando a pessoa está chegando, ela já começa a falar, ih, fulano chegou, ai meu Deus, pelo amor de Deus, diz que é crente, diz que é evangélico, ai que é isso, eu não aguento essa pessoa, né? Ela está semeando algo ruim. Mas quando a gente semeia coisas boas, mesmo que venham os momentos difíceis, a gente sabe de que a gente tem pessoas por nós, que a gente tem com quem contar. Então, que a gente possa fazer isso, entendeu? Construir bons relacionamentos, construir uma boa família, construir coisas em que quando nós passarmos por momentos difíceis a gente tenha uma base, tenha um suporte, porque quando a gente traz, né, constrói em cima de frustrações, de brigas, de revoltas, de competições ruins, né, de fofocas, de coisas, a gente não consegue ter estrutura lá em cima. Por quê? Porque a gente não tem base, não tem ninguém por nós. Nós vamos continuar guerreando sozinho. Então construa relacionamentos, construa bases, construa algo que lá na frente te favoreça, né? E a gente sabe que a construção de Esther só favoreceu, né, ao rei e a todas as pessoas que estavam ali, principalmente o seu povo. Tá bom? Espero que tenha abençoado sua vida esses dias, mas nós vamos orar agora, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te glorificamos, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite que estamos aqui, e que o Senhor tenha falado profundamente ao coração das tuas filhas e que elas possam, Senhor, aprender, que nós possamos aprender como Esther, para que nós possamos viver uma vida plena de satisfação, de alegria, Senhor, no nosso dia a dia, e que nós possamos colher bons frutos de nossas atitudes, nosso comportamento, de nossos relacionamentos. Eu te peço, Senhor, nessa noite, te agradeço, em nome de Jesus. Beijinho, queridas, que Deus abençoe. Amanhã estamos de volta com mais uma palavra abençoada. Beijinho.